Meus queridos, eu preciso contar para vocês uma história que ainda me arrepia quando lembro. É sobre minha neta Carla, que descobriu de uma forma cruel que nem todo mundo que diz te amar realmente tem boas intenções. Quando ela me ligou naquela madrugada, chorando tanto que mal conseguia falar, eu soube que algo terrível tinha acontecido. Vó, eu ouvi ele falando no telefone com a mãe dele. Ele disse que agora que eu me formei em direito, não quer mais ficar com uma simples balconista de farmácia que virou advogada por acaso. Essas palavras ainda ecoam na minha mente como um pesadelo que não vai embora. A história que vou contar hoje é sobre como o amor pode se transformar na maior decepção da nossa vida, mas também como a vingança pode chegar de uma forma que jamais imaginamos. Minha neta Carla sempre foi uma menina especial, dessas que iluminam qualquer ambiente que entram. Desde pequena, ela tinha aquele brilho nos olhos de quem sonha grande. Mesmo vindo de uma família simples como a nossa, nasceu e cresceu aqui no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha onde todo mundo se conhece e as fofocas correm mais rápido que notícia boa. O pai da Carla, meu filho mais novo, sempre trabalhou como mecânico numa oficina pequena da cidade. A mãe dela fazia uns bolos e salgados para vender de porta em porta, tentando completar a renda familiar. Eles eram pessoas honestas, trabalhadoras, mas o dinheiro sempre foi apertado lá em casa. Quando a Carla era criança, eu costumava cuidar dela nas tardes, depois que ela voltava da escola, enquanto os pais trabalhavam. Era nesses momentos que eu via aquela menina sonhadora folheando revistas velhas, sempre parando nas páginas que falavam de advogados famosos e casos importantes nos tribunais. Vó, um dia eu vou ser advogada e vou ajudar pessoas como a gente. Ela me dizia com aquela convicção que só as crianças têm. Eu sempre respondia que ela podia ser o que quisesse, desde que se dedicasse e nunca desistisse dos sonhos. Mas no fundo do meu coração, eu sabia como era difícil para uma família como a nossa bancar uma faculdade de direito. As mensalidades custavam mais do que o salário inteiro do meu filho, e isso sem contar livros, passagens e todas as outras despesas que vêm junto. Quando a Carla completou 16 anos, conseguiu um emprego de meio período numa farmácia do centro da cidade. O salário era pequeno, mas ela estava determinada a juntar cada centavo para realizar seu sonho de cursar direito. Eu me lembro de vê-la saindo de casa antes das 6 da manhã para ir à escola, correndo para a farmácia no horário do almoço e só voltando para casa no finalzinho da tarde, exausta, mas sempre com aquele sorriso esperançoso no rosto. Foi trabalhando nessa farmácia que ela conheceu o Rodrigo, um rapaz 3 anos mais velho que havia se mudado para nossa cidade, porque o pai dele, um empresário de Belo Horizonte, tinha aberto uma filial da empresa aqui no interior. Rodrigo era bonito, bem vestido, dirigia um carro novo e tinha aquele jeito de quem nunca passou necessidade na vida. Quando ele começou a aparecer na farmácia todo dia só para conversar com a Carla, eu desconfiei que alguma coisa estava acontecendo. A família do Rodrigo era completamente diferente da nossa. O pai dele tinha uma empresa de equipamentos médicos que funcionava muito bem. A mãe era formada em administração e cuidava da parte financeira do negócio. Eles moravam numa casa grande no bairro mais elegante da cidade. Tinham empregada, carro importado e viajavam para o exterior todo ano. Era um padrão de vida que para nós parecia coisa de filme, algo muito distante da nossa realidade. Mesmo com essas diferenças todas, o Rodrigo parecia genuinamente interessado na minha neta. Ele a procurava todos os dias depois do trabalho, levava flores pequenas que comprava na esquina, se oferecia para buscar ela em casa quando chovia. Começo, eu achei estranho um rapaz de família rica se interessar por uma menina simples como a Carla. Mas aos poucos fui vendo que ele realmente parecia gostar dela, ou pelo menos era isso que ele demonstrava naquele tempo. O namoro deles começou de forma bem natural. Rodrigo tinha acabado de se formar no ensino médio numa escola particular cara de Belo Horizonte e estava decidindo que curso superior ia fazer. Enquanto isso, trabalhava meio período na empresa do pai para aprender o negócio, como ele gostava de falar. Já a Carla estava no último ano do ensino médio público, trabalhando na farmácia e juntando dinheiro para tentar uma bolsa de estudos em direito. Quando eles começaram a namorar sério, eu conversei com a Carla sobre as diferenças sociais entre as famílias. Não era por preconceito, mas por experiência de vida.
Eu já tinha visto muitas situações onde essas diferenças acabavam causando problemas sérios nos relacionamentos, mas minha neta estava apaixonada e acreditava que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Durante o primeiro ano de namoro, tudo parecia um conto de fadas. Rodrigo apresentou a Carla para os pais dele, que a receberam com educação, embora eu sempre sentisse uma certa frieza da parte deles. A mãe do Rodrigo, Dona Márcia, tinha aquele jeito de quem se acha superior, sempre fazendo comentários sutis sobre as roupas da Carla, sobre como ela falava, sobre o trabalho dela na farmácia. O pai, seu Antônio, era mais discreto, mas eu percebia nos olhos dele que ele via minha neta como uma distração temporária na vida do filho. Quando chegou a hora de decidir sobre a faculdade, as diferenças entre eles ficaram ainda mais evidentes. Rodrigo foi aceito num curso de administração numa faculdade particular caríssima, onde a mensalidade custava o que meu filho ganhava por mês inteiro. Já a Carla conseguiu uma bolsa parcial numa faculdade pública de direito, mas mesmo assim teria que se virar para pagar os custos de transporte, material e alimentação. Foi nessa época que o Rodrigo fez algo que na hora pareceu maravilhoso, mas que depois descobrimos ter outras intenções por trás. Ele se ofereceu para ajudar a Carla financeiramente durante a faculdade. Disse que queria vê-la realizar o sonho de ser advogada e que tinha condições de dar esse apoio porque a família dele estava bem de vida. Minha neta ficou emocionada com o gesto, viu naquilo uma prova do amor verdadeiro que ele sentia por ela. Eu, como avó experiente que sou, senti um frio na barriga quando soube dessa proposta do Rodrigo. Não é que eu duvidasse da boa intenção dele, mas a vida me ensinou que quando alguém paga as contas de outra pessoa, sempre espera algo em troca. Tentei conversar com a Carla sobre isso, mas ela estava tão apaixonada e tão feliz com a possibilidade de estudar sem se preocupar com dinheiro que não quis ouvir meus conselhos de velha. Vó, o Rodrigo me ama de verdade. Ele quer me ver formada e realizada profissionalmente. Ela me dizia com aqueles olhos brilhando de esperança. Quando eu me formar e começar a ganhar bem como advogada, vou devolver cada centavo que ele investir em mim. Eu suspirava fundo, rezava para estar errada em minhas desconfianças, mas o tempo acabou me dando razão de uma forma mais cruel do que eu poderia imaginar. Durante os primeiros meses da faculdade, tudo corria bem. A Carla estava empolgada com as aulas, se dedicava aos estudos de uma forma impressionante e mantinha as notas sempre altas. Rodrigo continuava trabalhando na empresa do pai e cursando administração, mas sempre arranjava tempo para visitar minha neta, levar ela para jantar nos fins de semana e demonstrar apoio aos estudos dela. O que começou como uma ajuda pequena com passagens e lanches, logo se transformou em algo muito maior. A faculdade de Direito exigia livros caríssimos, materiais especializados e até mesmo roupas mais formais para quando os alunos tinham que fazer apresentações ou assistir audiências nos tribunais. Rodrigo bancava tudo isso sem pestanejar, sempre dizendo que era um investimento no futuro dos dois como casal. Conforme os meses foram passando, percebi que a situação estava ficando desequilibrada. Rodrigo não só pagava todas as despesas da faculdade da Carla, mas também começou a pagar outras coisas. Roupas novas para ela usar nos encontros com a família dele, tratamentos de beleza para que ela se sentisse mais confiante, cursos de etiqueta e até mesmo aulas de inglês para completar a formação dela. O que mais me incomodava é que toda vez que a família do Rodrigo fazia alguma exigência indireta sobre como a Carla deveria se comportar, se vestir ou falar, ele logo arrumava uma forma de pagar para que ela se adequasse ao que esperavam dela. Era como se ele estivesse tentando transformar minha neta em uma pessoa totalmente diferente, mais parecida com o padrão social da família dele. Minha neta, ingênua e apaixonada como estava, não percebia o que realmente estava acontecendo. Ela via toda aquela ajuda financeira como amor e dedicação, sem entender que estava sendo moldada para se encaixar numa versão que a família do Rodrigo considerava aceitável. Cada vez que eu tentava alertar ela sobre isso, ela respondia que eu estava sendo dramática e que o Rodrigo só queria o melhor para ela. Durante o segundo ano da faculdade, a dependência financeira da Carla em relação ao Rodrigo tinha se tornado total. Ele pagava não só a faculdade,
mas também uma mesada mensal para que ela pudesse se dedicar integralmente aos estudos e não precisasse trabalhar na farmácia. Na época, isso pareceu uma bênção, porque permitiu que ela melhorasse ainda mais as notas e participasse de grupos de estudo e atividades acadêmicas importantes. Mas eu notava que essa dependência estava mudando a personalidade da minha neta. Ela, que sempre foi independente e determinada, começou a pedir permissão para o Rodrigo antes de tomar qualquer decisão. Queria saber se podia aceitar um convite para estudar na casa de uma colega, se podia participar de uma festa da faculdade, se podia comprar um livro que não estava na lista que ele aprovava. O comportamento da família dele também foi mudando conforme a Carla se tornava mais dependente financeiramente. Dona Márcia começou a fazer comentários mais diretos sobre como minha neta deveria se comportar, que tipo de carreira era mais apropriado para uma futura nora e até mesmo sugestões sobre quando seria o momento certo para ela pensar em casar e ter filhos. Carla, querida, eu me lembro de ouvir Dona Márcia dizendo numa festa de aniversário do Rodrigo: você precisa entender que o direito é uma profissão muito competitiva. Talvez fosse melhor você pensar em algo mais tranquilo, como trabalhar na parte administrativa da nossa empresa depois que se formar. Minha neta sorriu e disse que ia pensar no assunto, mas eu vi nos olhos dela uma tristeza que me partiu o coração. Foi durante o 3º ano da faculdade que as coisas começaram a ficar realmente tensas. A Carla estava se destacando nas aulas, participando de competições acadêmicas e até mesmo cogitando fazer estágio num escritório de advocacia conceituado da capital. Mas toda vez que ela mencionava esses planos, Rodrigo desencorajava, dizendo que ela não precisava se esforçar tanto porque, depois de formada, poderia trabalhar em algo mais leve e tranquilo. Por que você quer trabalhar num escritório grande e estressante? Ele perguntava sempre que ela falava sobre suas ambições profissionais. Depois que nos casarmos, você pode trabalhar meio período em alguma coisa relacionada ao direito, mas sem essa pressão toda. Nossa família tem condições de sustentar nossa casa sem que você precise se matar de trabalhar. Essas conversas me deixavam furiosa, porque eu via que ele estava tentando diminuir os sonhos da minha neta, fazer com que ela desistisse das ambições profissionais que sempre teve. Mas quando eu tentava conversar com a Carla sobre isso, ela defendia o Rodrigo, dizendo que ele só estava pensando no bem-estar futuro dos dois. O pior de tudo é que minha neta tinha se tornado tão dependente financeiramente dele que nem conseguia mais imaginar como seria sua vida sem esse apoio. Toda vez que surgia algum conflito ou discussão entre eles, Rodrigo usava a questão do dinheiro como forma de controle. Depois de tudo que eu estou investindo na sua formação, você não pode nem considerar minha opinião? Ele dizia sempre que ela questionava alguma decisão dele. Durante o último ano da faculdade, percebi que minha neta estava infeliz, mesmo tendo excelentes notas e sendo respeitada pelos professores e colegas. Ela tinha perdido aquele brilho nos olhos, aquela empolgação contagiante que sempre teve. Parecia uma pessoa que estava vivendo a vida que outros escolheram para ela, não mais seguindo seus próprios sonhos e vontades. Quando chegou a época de fazer o trabalho de conclusão de curso, a Carla queria escrever sobre direitos trabalhistas e defesa de trabalhadores de baixa renda. Era um tema que tocava o coração dela, porque vinha de uma família simples e conhecia as dificuldades que pessoas como a gente enfrentam quando precisam de ajuda jurídica. Mas Rodrigo e a família dele fizeram uma pressão danada para que ela escolhesse um tema diferente. Carla, minha filha, disse Dona Márcia, numa dessas reuniões de família que sempre me deixavam desconfortável. Direito empresarial é muito mais promissor. Você poderia escrever sobre contratos comerciais ou algo relacionado ao mundo dos negócios. Seria mais útil para seu futuro profissional. O que ela realmente queria dizer é que seria mais útil para trabalhar na empresa deles, controlando minha neta desde o primeiro dia de carreira. Minha neta acabou cedendo à pressão e mudou o tema do trabalho. Vi nos olhos dela uma tristeza profunda quando ela me contou que tinha desistido de pesquisar sobre direitos trabalhistas para focar em direito empresarial. Vó, talvez eles tenham razão. Talvez eu precise ser mais prática e pensar no mercado de trabalho, ela disse. Mas eu sabia que por dentro ela estava morrendo de desgosto. Foi nessa época que comecei a perceber mudanças estranhas no comportamento do Rodrigo. Ele, que sempre foi
Carinhoso e atencioso com a Carla, começou a demonstrar uma certa impaciência quando ela falava sobre os estudos ou sobre as coisas que aprendia na faculdade. Parecia que quanto mais ela se aproximava da formatura, menos interesse ele demonstrava pelas conquistas acadêmicas dela. Numa conversa que tive com minha neta pouco antes dela se formar, tentei mais uma vez alertar ela sobre os sinais estranhos que estava percebendo. Carla, minha filha, você notou que o Rodrigo anda diferente? Parece que ele não fica mais feliz quando você conta sobre as coisas boas que acontecem na faculdade. Ela ficou na defensiva, como sempre ficava quando eu tocava nesse assunto, mas dessa vez percebi uma dúvida no olhar dela. Vó, o Rodrigo está estressado com o trabalho e com os planos para o futuro. É normal que ele esteja mais sério agora que estamos pensando em nos casar depois que eu me formar. Ela respondeu, mas eu senti que nem ela mesma estava convencida do que estava falando. Era como se ela estivesse tentando se convencer de que tudo estava bem, mesmo sabendo no fundo do coração que alguma coisa tinha mudado. A formatura da Carla foi marcada para uma sexta-feira do mês de dezembro. Ela tinha conseguido se formar entre os melhores da turma, mesmo tendo mudado o tema do trabalho de conclusão e tendo enfrentado todas as pressões da família do Rodrigo. No dia da colação de grau, nossa família toda estava emocionada e orgulhosa. Meu filho chorou quando viu a filha subindo no palco para receber o diploma, realizando um sonho que parecia impossível para uma família como a nossa. Rodrigo e a família dele também estavam presentes na cerimônia, mas eu notei que eles não demonstravam a mesma emoção que nós. Dona Márcia ficou o tempo todo fazendo comentários sobre como a cerimônia estava demorada e sobre como as outras famílias presentes eram simples demais para o gosto dela. Seu Antônio parecia mais interessado em mexer no celular do que em assistir à formatura da futura nora. Depois da cerimônia, nossa família organizou uma festa pequena, mas cheia de carinho na nossa casa. Convidamos os parentes, os vizinhos mais chegados e alguns colegas da faculdade que se tornaram amigos próximos da Carla. Era uma comemoração simples, com salgados caseiros, refrigerante e um bolo que a mãe da Carla fez com muito amor. Rodrigo e a família dele vieram para a festa, mas ficou claro que eles se sentiam deslocados no nosso ambiente. Durante a festa, eu observava o comportamento do Rodrigo e percebia que ele estava estranho, como se estivesse ansioso para ir embora ou como se estivesse incomodado com alguma coisa. Ele conversava pouco, sorria de forma forçada e parecia estar contando os minutos para poder sair dali. Minha neta tentava puxar ele para conversar com os colegas da faculdade, mas ele sempre arrumava uma desculpa para se esquivar. Foi no finalzinho da festa que aconteceu algo que me deixou com uma sensação muito ruim. Rodrigo saiu para atender uma ligação no celular e ficou do lado de fora da casa por mais de 20 minutos. Quando voltou, disse para a Carla que precisava ir embora porque tinha surgido um problema na empresa do pai que precisava ser resolvido ainda naquela noite. Minha neta ficou chateada porque queria que ele ficasse até o final da festa, mas ele insistiu que era urgente e foi embora. No dia seguinte, sábado, a família do Rodrigo organizou uma festa de formatura mais elaborada para a Carla. Era numa churrascaria elegante da cidade, com convidados do círculo social deles e decoração sofisticada. Minha neta estava animada com a festa. Via aquilo como um sinal de que a família do namorado realmente a aceitava e valorizava sua conquista acadêmica. A festa foi bonita, isso eu tenho que admitir. Dona Márcia caprichou na organização e convidou pessoas importantes da cidade, incluindo alguns advogados conhecidos e empresários do ramo médico. Parecia uma oportunidade boa para a Carla fazer networking e começar a construir uma rede de contatos profissionais. Mas durante toda a festa, eu sentia que havia uma tensão no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Foi nessa festa que minha vida e a vida da minha neta mudaram para sempre. Eu tinha ido ao banheiro e, quando estava voltando para a mesa principal, passei perto de um grupo onde estavam Rodrigo, Dona Márcia, seu Antônio e alguns parentes próximos deles. Eles não perceberam que eu estava ali perto e ouvi uma conversa que me deixou gelada de horror e revolta. Agora que ela se formou, você vai mesmo continuar com essa encenação, Rodrigo? Perguntou Dona Márcia para o filho. A gente já aguentou esses 4 anos todos, bancou a faculdade toda dela, mas agora você precisa pensar seriamente no seu futuro.
Uma advogada formada numa faculdade pública, vinda de família simples, não é o tipo de esposa que convém para um empresário como você vai ser. As palavras da dona Márcia me atingiram como um tapa na cara, mas o que veio depois foi ainda pior. Rodrigo respondeu com uma frieza que me arrepiou. Mãe, eu sei disso. Essa história toda foi só uma experiência. Agora que ela se formou e não precisa mais do nosso dinheiro, posso terminar tudo sem peso na consciência. Durante esses 4 anos, aproveitei para aprender algumas coisas sobre relacionamento e, de quebra, ainda ajudei uma pessoa necessitada a se formar. Mas casamento é coisa séria e eu preciso de uma esposa que combine com nossa posição social. Naquele momento, senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Tudo ficou claro. O relacionamento todo tinha sido uma farsa calculada. Rodrigo nunca amou minha neta de verdade. Ele tinha usado ela como uma espécie de projeto social, bancando os estudos dela para se sentir generoso, mas sempre com a intenção de descartá-la assim que ela não precisasse mais do dinheiro da família. Meus queridos, eu preciso ser honesta com vocês. Naquele momento senti um ódio que nunca pensei que poderia sentir na minha vida. Ver aqueles 3 ali, rindo e planejando como iam destruir o coração da minha neta, me deu uma vontade danada de fazer um escândalo ali mesmo. Mas a experiência de uma vida inteira me ensinou que às vezes é melhor conhecer todo o plano do inimigo antes de agir. Continuei escutando, fingindo que estava mexendo no celular, enquanto eles detalhavam a estratégia cruel que tinham arquitetado. Seu Antônio disse algo que me fez tremer de raiva. Rodrigo, você fez um bom trabalho nesses anos todos. Conseguiu manter a menina feliz e grata. Ela se formou sem causar problemas para a nossa família e agora você pode partir para uma relação mais adequada. Já conversei com o Dr. Silva sobre a filha dele, que se formou em medicina numa faculdade particular. Aquela sim seria uma esposa à altura da nossa posição. Dona Márcia completou com uma maldade, que me fez querer partir para cima dela. O importante é que a Carla nunca vai poder reclamar que a gente não ajudou ela. Pagamos 4 anos de faculdade, compramos roupas, bancamos cursos. Ela saiu ganhando nessa história toda. Agora é só terminar de forma educada. E cada um segue sua vida no seu devido lugar. E se essa mensagem está tocando fundo no seu coração até aqui, considere apoiar esse canal com um gesto de luz. Clique em Valeu Demais. Esse carinho ajuda a manter viva essa missão de entregar palavras que curam e despertam, permitindo que mais pessoas ouçam histórias como essa e entendam que não estão sozinhas nas suas dores. Voltei para a mesa principal com o coração disparado, tentando disfarçar a revolta que estava sentindo. Olhei para minha neta, toda sorridente e animada, conversando com os convidados e agradecendo pela festa, sem imaginar que ali a poucos metros dela estavam planejando despedaçar todos os seus sonhos de amor e futuro. Era como assistir a um cordeiro sendo preparado para o abate, completamente inocente do que estava prestes a acontecer. Durante o resto da festa, fiquei observando cada movimento do Rodrigo, cada olhar que ele trocava com os pais, cada sorriso falso que dirigia para minha neta. Era impressionante como aquele rapaz conseguia representar tão bem, fingindo carinho e amor por alguém que ele via apenas como um projeto de caridade que tinha chegado ao fim. Me deu nojo ver como ele beijava a testa da Carla, dizia palavras doces no ouvido dela. Prometia um futuro lindo juntos, sabendo que tudo aquilo era mentira. Quando a festa terminou e todos foram embora, eu não consegui dormir a noite inteira. Fiquei deitada na cama, planejando como e quando ia contar para minha neta o que tinha descoberto. Sabia que seria devastador para ela, mas não podia deixar que continuasse vivendo naquela ilusão. Ao mesmo tempo, uma parte de mim queria encontrar uma forma de fazer aquela família pagar pelo que estavam planejando fazer com uma menina inocente que só tinha amado de coração puro. No domingo seguinte, decidi que não podia mais guardar aquele segredo. Liguei para a Carla e pedi para ela vir na minha casa porque precisava conversar sobre uma coisa importante. Quando ela chegou, ainda estava radiante de felicidade, comentando sobre como a festa tinha sido linda e sobre como estava ansiosa para começar a trabalhar como advogada. Vó, o Rodrigo disse que quer marcar nosso casamento para o meio do ano que vem. Disse que agora que eu me formei, chegou a hora de oficializarmos nossa união.
Ela me contou com os olhos brilhando de emoção. Ele até falou sobre comprar uma casa no bairro onde os pais dele moram, para começarmos nossa vida de casados num lugar bonito. Ouvir aquilo me partiu o coração, porque eu sabia que tudo não passava de uma encenação cruel para manter ela iludida até o momento certo de dar o golpe final. Respirei fundo, peguei nas mãos da minha neta e disse: Carla, minha filha, eu preciso te contar uma coisa muito séria que descobri ontem na festa. É sobre o Rodrigo e a família dele. Contei para ela, palavra por palavra, tudo o que tinha ouvido naquela conversa terrível. Vi o rosto da minha neta mudando de expressão conforme eu ia relatando os detalhes da conspiração. Primeiro veio a incredulidade, depois a confusão, e por fim, uma dor tão profunda que eu senti como se estivesse esfaqueando o coração dela com minhas próprias mãos. Vó, isso não pode ser verdade, ela disse com a voz tremendo. O Rodrigo me ama. Ele investiu 4 anos da vida dele em mim, pagou minha faculdade inteira, fez planos para nosso casamento. Por que ele faria isso se não me amasse de verdade? A negação era a primeira reação natural, a tentativa da mente de se proteger de uma verdade dolorosa demais para ser aceita. Passei o resto daquele domingo consolando minha neta, que chorava como se o mundo tivesse acabado. E de certa forma, o mundo dela realmente tinha acabado. 4 anos de relacionamento, 4 anos acreditando num amor que nunca existiu, 4 anos sendo moldada para se encaixar numa versão que nunca foi aceita de verdade. Era como descobrir que sua vida inteira tinha sido baseada numa mentira. Nos dias que se seguiram, a Carla oscilava entre momentos de negação e momentos de revolta. Às vezes me ligava dizendo que tinha certeza de que eu tinha entendido errado a conversa, que talvez eles estivessem falando de outra coisa. Outras vezes, me procurava furiosa, querendo marchar até a casa do Rodrigo para confrontá-lo com tudo que eu tinha ouvido. Vó, eu não acredito que fui tão ingênua, ela me disse numa dessas visitas, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Como eu não percebi que eles me viam como um projeto de caridade? Como eu não notei que estava sendo usada? A culpa que ela sentia por ter acreditado no amor do Rodrigo era quase tão dolorosa quanto a própria traição. Foi numa quarta-feira, exatamente 1 semana depois da festa, que o golpe final veio. Rodrigo ligou para a Carla, pedindo para se encontrarem num café do centro da cidade, porque precisava conversar sobre uma coisa importante. Minha neta ainda tinha uma ponta de esperança de que talvez eu tivesse entendido errado a situação, de que talvez ele fosse dizer algo que explicasse tudo de forma diferente. Quando ela voltou desse encontro, eu soube imediatamente pelo olhar dela que meus piores temores tinham se confirmado. Rodrigo tinha terminado o relacionamento exatamente como a família tinha planejado, de forma educada, agradecendo por todos os momentos bonitos que passaram juntos, desejando sucesso profissional para ela, mas deixando claro que tinham chegado ao fim da jornada como casal. Ele disse que a gente cresceu em direções diferentes durante esses anos. Minha neta me contou com a voz quebrada que ele precisa focar na empresa da família e que eu preciso focar na minha carreira como advogada, que seria melhor cada um seguir seu caminho para não limitarmos o crescimento um do outro. Eram palavras bonitas, escondendo uma realidade cruel. O que mais machucou a Carla foi a frieza com que ele conduziu o término. Não houve lágrimas, não houve pedidos de desculpa, não houve sequer um reconhecimento de que ela tinha aberto mão de muitas coisas pelos sonhos dos dois como casal. Ele simplesmente comunicou a decisão como se estivesse encerrando um contrato comercial que tinha chegado ao fim do prazo. Meus queridos, o que aconteceu nos meses seguintes ao término foi de partir o coração. Minha neta entrou numa depressão profunda que me deixou apavorada. Ela, que sempre foi uma pessoa cheia de vida e sonhos, ficou apática, sem vontade de comer, de sair de casa ou mesmo de procurar trabalho como advogada. Era como se aquela traição tivesse matado algo dentro dela, uma parte essencial da sua personalidade que tinha sido destruída pela crueldade daquela família. Durante 3 meses, a Carla praticamente não saiu do quarto. Recusava as ofertas de emprego que apareciam, não atendia ligações dos colegas da faculdade e passava os dias inteiros dormindo ou chorando. Eu ia visitá-la todo dia, levava comida que ela mal tocava, tentava conversar sobre outros assuntos,
mas era como falar com uma pessoa que tinha perdido completamente a esperança na vida. O pior de tudo é que nós sabíamos que Rodrigo estava vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Através dos comentários que circulavam pela cidade pequena, ficamos sabendo que ele já estava saindo com a filha do Dr. Silva, exatamente como a família tinha planejado. Uma moça da mesma classe social, formada em medicina numa faculdade particular, com tudo que eles consideravam adequado para uma futura esposa de empresário. Vó, eu me sinto uma idiota, minha neta me disse numa dessas tardes difíceis. Como eu fui acreditar que alguém como ele podia me amar de verdade? Como eu não percebi que era só um passatempo até aparecer alguém melhor? A dor na voz dela era tão profunda que eu sentia vontade de chorar junto. Foi numa dessas visitas que decidi tomar uma atitude mais drástica. Não podia mais ficar só consolando e vendo minha neta se destruir aos poucos. Precisa fazer alguma coisa para devolver a dignidade e a autoestima que aquela família tinha tirado dela. Comecei a investigar discretamente a situação financeira e legal de toda aquela ajuda que o Rodrigo tinha dado durante os anos de faculdade. Descobri uma coisa interessante conversando com uma conhecida que trabalhava no cartório da cidade. Todos aqueles gastos que Rodrigo teve com a educação da Carla, mensalidades, livros, cursos, roupas, mesada, tinham sido declarados pela empresa da família como investimento em responsabilidade social e apoio educacional para jovens carentes. Eles tinham usado a generosidade deles como forma de abater impostos e melhorar a imagem da empresa perante a comunidade. Isso me deu uma ideia que começou a tomar forma na minha cabeça. Se eles tinham transformado os gastos com minha neta em benefício fiscal para a empresa, então, tecnicamente, aquele dinheiro não tinha sido um presente pessoal do Rodrigo, mas sim um investimento oficial da empresa em educação. E investimentos em educação, principalmente quando são declarados como responsabilidade social, têm regras específicas que devem ser seguidas. Procurei um advogado conhecido da família, Dr. Marcos, que tinha escritório na cidade vizinha. Expliquei toda a situação para ele e perguntei se haveria alguma forma legal de questionar a forma como aquele investimento educacional tinha sido conduzido e posteriormente abandonado. Ele ficou interessado no caso e disse que ia pesquisar as leis que regulamentam esse tipo de programa social empresarial. 15 dias depois, Dr. Marcos me ligou com uma notícia que mudou tudo. Segundo a legislação, quando uma empresa declara gastos como investimento em responsabilidade social educacional, ela assume um compromisso legal de acompanhar e apoiar o beneficiário até que ele tenha condições reais de se estabelecer profissionalmente. Não pode simplesmente interromper o apoio no momento da formatura, deixando a pessoa desamparada no início da carreira. Dona Maria, ele me explicou, pela forma como eles conduziram esse processo, a empresa do seu Antônio tem obrigação legal de continuar dando suporte a Carla até que ela consiga se estabelecer como advogada. Podem ser mais 6 meses, pode ser 1 ano, vai depender do tempo que ela precisar para conseguir renda suficiente para se manter sozinha na profissão. Essa informação me deu uma sensação de poder que não sentia há muito tempo. Finalmente havia uma forma de fazer aquela família pagar pela crueldade que tinham demonstrado. Não era só uma questão de vingança, mas sim de justiça. Eles tinham usado minha neta para benefício próprio e agora iam ter que cumprir as obrigações legais que assumiram. Levei essa informação para a Carla numa tarde de quinta-feira. Quando expliquei que havia uma forma legal de exigir que eles continuassem dando apoio até ela se estabelecer profissionalmente, vi uma faísca de interesse nos olhos dela pela primeira vez em meses. Vó, você está dizendo que posso processá-los? Ela perguntou com uma voz que misturava surpresa e esperança. Não é processar, minha filha, expliquei. É exigir que cumpram a lei. Eles transformaram você num projeto de responsabilidade social da empresa para ter benefícios fiscais. Agora tem que arcar com as responsabilidades que isso implica. Vi minha neta endireitando as costas, como se estivesse recuperando um pouco da dignidade que tinha perdido. A partir daquele dia, a Carla começou a demonstrar sinais de recuperação. Levantou da cama, tomou banho, penteou o cabelo e disse que queria conversar com o Dr. Marcos pessoalmente para entender melhor quais eram os direitos dela.
Era como se a possibilidade de fazer justiça tivesse reacendido a chama que a traição tinha quase apagado. Na reunião com o advogado, descobrimos que a situação era ainda mais favorável do que imaginávamos. A empresa do seu Antônio havia não só declarado os gastos com a Carla como responsabilidade social, mas também havia usado fotos dela estudando e se formando em materiais de marketing da empresa. Tinham literalmente lucrado com a imagem dela, vendendo para a comunidade a história do jovem talento apoiado pela empresa local. Carla, disse Dr. Marcos, além da obrigação de continuar o apoio até você se estabelecer profissionalmente, eles também usaram sua imagem sem autorização formal em materiais publicitários. Isso nos dá ainda mais base legal para exigir uma compensação adequada. Minha neta ouviu tudo com atenção e, pela primeira vez, em meses, eu a vi sorrindo. A estratégia que desenvolvemos era simples, mas eficaz. Primeiro, íamos notificar a empresa oficialmente sobre a obrigação legal de continuar o apoio educacional conforme determina a lei. Segundo, íamos exigir uma compensação pelo uso não autorizado da imagem da Carla em materiais de marketing. E terceiro, íamos dar um prazo para que eles apresentassem um plano formal de como pretendiam cumprir essas obrigações. Vó, minha neta me disse quando saímos do escritório do advogado. Pela primeira vez desde que descobri a verdade sobre o Rodrigo, eu sinto que tenho algum controle sobre a situação. Não sou mais só uma vítima, esperando que eles tenham pena de mim. Aquelas palavras me encheram de orgulho e esperança. A notificação oficial chegou na empresa do seu Antônio numa segunda-feira de manhã. Dr. Marcos tinha preparado um documento técnico, mas ao mesmo tempo muito claro, explicando todas as obrigações legais que eles tinham assumido ao declarar os gastos com a Carla como investimento em responsabilidade social. O prazo para a resposta era de 15 dias úteis, tempo suficiente para eles consultarem seus próprios advogados e entenderem que não havia como escapar das consequências. A reação deles foi exatamente o que esperávamos. No primeiro momento, tentaram ignorar a notificação, provavelmente achando que éramos apenas uma família simples tentando chantagear pessoas importantes da cidade. Mas quando os advogados deles analisaram o documento e confirmaram que nossa base legal era sólida, a situação mudou completamente de figura. Seu Antônio foi o primeiro a tentar uma aproximação. Ligou para minha neta numa quarta-feira à tarde, usando aquele tom paternal que homens poderosos costumam usar quando querem resolver problemas sem admitir que estão errados. Carla, minha filha, acho que houve um mal-entendido sobre essa questão toda. Por que não conversamos pessoalmente para resolver isso? De forma amigável? Minha neta, que agora estava bem orientada pelo Dr. Marcos, respondeu de forma educada, mas firme. Seu Antônio, não há mal-entendido algum. Vocês usaram meu caso como responsabilidade social da empresa e agora precisam cumprir as obrigações legais que isso implica. Qualquer conversa sobre o assunto deve ser feita através dos nossos advogados. A ligação terminou com seu Antônio visivelmente irritado, mas sem ter como argumentar contra a posição da Carla. Ele que sempre teve controle sobre todas as situações da vida dele, de repente se viu numa posição onde não podia simplesmente usar o poder econômico para resolver um problema. Pela primeira vez, eles estavam enfrentando consequências reais pelos seus atos. Dona Márcia tentou uma abordagem diferente. Apareceu na casa da Carla numa tarde de sexta-feira, sem avisar, carregando uma cesta de presentes e usando aquele sorriso falso que eu já conhecia bem. Querida, eu vim aqui para conversarmos, como mulheres civilizadas. Acho que podemos resolver essa situação de uma forma que seja boa para todos os envolvidos. Felizmente, eu estava na casa da minha neta naquele momento e pude presenciar a conversa. Dona Márcia tentou de tudo. Primeiro a sedução, oferecendo um emprego na empresa para a Carla. Depois a culpa, dizendo que eles tinham sido muito generosos durante os anos de faculdade. E, por fim, a ameaça velada, comentando sobre como seria ruim para a reputação profissional de uma advogada iniciante se envolver em conflitos com famílias respeitadas da cidade. Dona Márcia, minha neta respondeu com uma calma que me encheu de orgulho. A senhora teve 4 anos para me tratar com respeito verdadeiro. Agora, chegou a hora de vocês tratarem essa situação através dos canais legais apropriados.
Não tenho mais nada para conversar pessoalmente com sua família. A expressão no rosto da dona Márcia, quando ouviu essa resposta, foi impagável. Ela, que sempre conseguiu manipular as situações usando sua posição social, se deparou com uma jovem que não estava mais disposta a se deixar intimidar ou seduzir. Saiu da nossa casa com a cabeça baixa, provavelmente pela primeira vez na vida adulta dela. O próximo movimento deles foi tentar atingir a Carla profissionalmente. Começaram a espalhar pela cidade comentários de que ela era uma pessoa ingrata, que tinha se aproveitado da generosidade da família e agora estava tentando extorquir dinheiro através de processos judiciais. A estratégia era sujar a reputação dela no mercado de trabalho local, dificultando que conseguisse clientes como advogada. Mas essa estratégia saiu pela culatra de uma forma que eles não esperavam. A história de uma jovem de família simples que tinha conseguido se formar em direito com a ajuda de uma empresa local e que agora estava sendo perseguida por exigir o cumprimento de obrigações legais, despertou simpatia na comunidade. Muitas pessoas passaram a ver a Carla como alguém corajosa o suficiente para enfrentar os poderosos da cidade. Além disso, alguns advogados mais experientes da região ficaram interessados no caso e ofereceram apoio profissional para minha neta. Dr. Fernando, que tinha um escritório conceituado na capital e conhecia bem as leis sobre responsabilidade social empresarial, entrou em contato oferecendo parceria no caso. Carla, seu caso pode virar jurisprudência na região. É importante que seja conduzido da forma correta. Quando o prazo de 15 dias úteis terminou sem resposta oficial da empresa, Dr. Marcos entrou com uma ação formal exigindo o cumprimento das obrigações legais. A petição inicial era robusta, incluindo não só a exigência de continuidade do apoio educacional, mas também compensação pelo uso indevido de imagem e danos morais pelo abandono abrupto após a formatura. E se essa mensagem está tocando algo dentro do seu coração, lembre-se, você pode apoiar essa missão de luz clicando em Valeu demais. É graças a esse gesto que conseguimos continuar trazendo mensagens como essa para quem mais precisa. É um apoio que faz a diferença na esperança que compartilhamos aqui. O impacto da ação judicial na família do Rodrigo foi devastador. Eles que sempre se orgulharam da reputação irrepreensível na comunidade empresarial, de repente se viram envolvidos num processo que questionava publicamente a ética dos negócios deles. O caso começou a ser comentado não só na nossa cidade, mas em toda a região, porque envolvia questões importantes sobre responsabilidade social empresarial. Rodrigo, que tinha conseguido se manter afastado da situação até então, fingindo que o término do namoro não tinha nada a ver com os problemas legais da família, começou a sentir a pressão. A nova namorada dele, filha do Dr. Silva, ficou incomodada com toda a exposição negativa e começou a questionar se queria mesmo se envolver com uma família que estava enfrentando esse tipo de problema. Rodrigo, ouvi através dos comentários da cidade. Você não me disse que tinha resolvido essa situação com sua ex-namorada de forma amigável. Por que ela está processando sua família? As perguntas da nova namorada começaram a criar tensões no relacionamento que ele achava que seria perfeito e sem complicações. A pressão social também afetou os negócios da empresa. Alguns clientes do ramo médico começaram a questionar se queriam continuar comprando equipamentos de uma empresa que estava sendo processada por má-fé em programas sociais. A reputação que eles tinham construído ao longo de anos como empresa cidadã estava sendo questionada publicamente. Foi nesse momento que eles perceberam que tinham subestimado completamente a situação. Não era mais uma questão de lidar com uma menina ingênua que podia ser manipulada com palavras bonitas ou intimidada com ameaças veladas. Agora, estavam enfrentando uma ação judicial sólida, conduzida por advogados competentes, com base legal inquestionável e apoio da comunidade. A primeira audiência foi marcada para uma terça-feira de manhã, no Fórum da Comarca. Eu e toda a nossa família estávamos lá para apoiar a Carla, que chegou vestida com o terno que tinha comprado para começar a trabalhar como advogada. Ela estava elegante, confiante e determinada. Era uma pessoa completamente diferente daquela jovem destruída que chorava no meu colo meses atrás. Do outro lado, a família do Rodrigo. Chegou com uma equipe de 3 advogados caros da capital,
claramente tentando intimidar através da demonstração de poder econômico. Mas no fórum, o que vale é a lei, não o tamanho da conta bancária. E a lei estava claramente do nosso lado. Durante a primeira audiência, foi emocionante ver minha neta falando com segurança sobre seus direitos, apresentando documentos que comprovavam como havia sido usada pela empresa em materiais publicitários, sem autorização, e explicando ao juiz de que forma o abandono abrupto do apoio tinha prejudicado sua inserção no mercado de trabalho. Ela falava com a propriedade de quem conhece a lei e com a dignidade de quem sabe que está lutando por justiça. Os advogados da família do Rodrigo tentaram argumentar que o apoio dado durante a faculdade havia sido um gesto de generosidade pessoal, não um programa oficial de responsabilidade social. Mas Dr. Marcos apresentou toda a documentação fiscal que provava o contrário. Declarações de imposto de renda, relatórios de responsabilidade social da empresa, materiais de marketing onde a empresa se promovia como apoiadora de jovens talentos da comunidade. O juiz, Dr. Henrique, era conhecido na região por ser rigoroso com questões que envolviam direitos trabalhistas e sociais. Depois de analisar toda a documentação apresentada, ele fez uma observação que calou fundo no coração de todos que estavam na sala. É preocupante ver como algumas empresas usam programas sociais apenas para benefício próprio, sem assumir verdadeiramente o compromisso com as pessoas que dizem apoiar. A decisão liminar foi favorável a Carla. O juiz determinou que a empresa deveria continuar fornecendo apoio financeiro mensal até que ela conseguisse se estabelecer profissionalmente, além de pagar uma indenização pelo uso indevido de imagem. O valor não era apenas simbólico, mas sim calculado, com base no que empresas sérias pagam quando usam a imagem de pessoas em suas campanhas publicitárias. Quando saímos do fórum naquele dia, minha neta me abraçou e disse algo que nunca vou esquecer. Vó, pela primeira vez desde que descobri a verdade sobre o Rodrigo, eu me sinto valorizada como pessoa. Não é só sobre o dinheiro, é sobre reconhecerem que eu tenho direitos e que mereço ser tratada com respeito. A reação da família do Rodrigo à decisão judicial foi de total desespero. Eles tentaram de tudo para reverter a situação. Entraram com recursos, procuraram influenciar pessoas conhecidas para interceder junto ao juiz e até mesmo tentaram oferecer um acordo financeiro para que a Carla desistisse da ação. Mas ela estava determinada a levar o processo até o final, não só pelos direitos dela, mas também para estabelecer um precedente que protegesse outras pessoas de situações similares. Durante os meses que se seguiram, enquanto o processo tramitava na justiça, a vida da Carla começou a tomar um rumo completamente novo. Com o apoio financeiro garantido pela decisão judicial, ela conseguiu abrir seu próprio escritório de advocacia, focando exatamente na área que sempre foi sua paixão: direitos trabalhistas e defesa de pessoas de baixa renda. O escritório da Carla rapidamente ganhou reconhecimento na região. Sua história de coragem para enfrentar uma família poderosa em nome da justiça atraiu muitos clientes que se identificavam com a luta dela. Pessoas simples que tinham sido prejudicadas por patrões abusivos, trabalhadores que não recebiam seus direitos, famílias que precisavam de orientação jurídica, mas não tinham condições de pagar advogados caros. Enquanto isso, a situação da família do Rodrigo só piorava. O processo judicial havia se tornado um caso emblemático na região, sendo comentado não só na imprensa local, mas também em revistas especializadas em direito empresarial. A reputação da empresa como socialmente responsável estava completamente arruinada, e isso começou a afetar seriamente os negócios. Vários contratos importantes foram cancelados por hospitais e clínicas que não queriam se associar a uma empresa envolvida em escândalo sobre má-fé em programas sociais. O nome da família, que antes era sinônimo de sucesso e respeitabilidade na região, passou a ser associado à exploração e ao desrespeito com pessoas menos favorecidas economicamente. Rodrigo, que achava que poderia simplesmente seguir a vida sem consequências pelos seus atos, viu seu mundo desmoronar aos poucos. O noivado com a filha do Dr. Silva foi rompido depois que ela descobriu todos os detalhes sobre como ele havia tratado a Carla.
Eu não posso me casar com alguém capaz de usar uma pessoa por 4 anos e depois descartá-la dessa forma. Ela teria dito, segundo os comentários que chegaram até nós. A pressão social na cidade pequena se tornou insuportável para a família. Dona Márcia, que sempre se orgulhou de ser vista como uma pessoa influente e respeitada, passou a evitar lugares públicos porque sabia que seria alvo de comentários. Seu Antônio, que tinha planos de expandir os negócios para outras cidades da região, viu essas possibilidades se evaporarem devido ao escândalo. Foi num final de tarde de quinta-feira, quase 1 ano depois do início do processo, que recebemos uma ligação inesperada. Era o advogado principal da família do Rodrigo, Dr. Carvalho, pedindo uma reunião para discutir um possível acordo. Dr. Marcos, meus clientes gostariam de resolver essa questão de forma definitiva, sem mais desgaste para nenhuma das partes envolvidas. A proposta de acordo que eles apresentaram era surpreendente. Além de reconhecer formalmente todos os direitos da Carla e pagar as indenizações determinadas pela Justiça, eles se comprometiam a financiar um fundo permanente de apoio a jovens carentes que quisessem cursar direito. Era como se estivessem tentando transformar sua derrota judicial numa oportunidade de reconstruir a reputação perdida. Mas minha neta, que havia crescido muito durante todo esse processo, impôs uma condição adicional que ninguém esperava. Eu aceito o acordo, mas quero que seja incluída uma cláusula onde eles reconhecem publicamente que erraram na forma como conduziram meu caso e que se comprometem a mudanças reais nos programas de responsabilidade social da empresa. O pedido da Carla era inteligente e corajoso. Ela não queria apenas uma compensação financeira, mas sim um reconhecimento público do erro e um compromisso de mudança real. Era uma forma de garantir que outras pessoas não passariam pela mesma situação que ela havia enfrentado. Depois de muito debate e negociação, o acordo foi assinado numa sexta-feira de manhã, no mesmo fórum onde tudo havia começado. A família do Rodrigo teve que assinar um documento reconhecendo publicamente que havia conduzido de forma inadequada o apoio educacional dado a Carla e se comprometendo a mudanças estruturais nos programas sociais da empresa. O dia da assinatura do acordo foi um marco na vida de toda a nossa família. Ver minha neta ali, assinando um documento que não só garantia seus direitos, mas também protegia outras pessoas de passarem pela mesma situação, me encheu de um orgulho que é difícil de descrever. Ela havia se transformado de uma jovem ingênua e apaixonada, numa advogada respeitada e numa defensora dos direitos de quem mais precisa. A repercussão do caso se estendeu, muito além da nossa cidade. O acordo assinado virou modelo para outras situações similares em todo o estado, sendo citado em faculdades de direito como exemplo de como lidar com questões de responsabilidade social empresarial. Minha neta começou a receber convites para dar palestras sobre o tema, sempre enfatizando a importância de conhecer nossos direitos e ter coragem para defendê-los. Nos meses que se seguiram ao acordo, a vida da Carla floresceu de uma forma linda de se ver. O escritório dela cresceu tanto que precisou contratar 2 advogados assistentes e uma secretária. Ela se especializou em casos de direito trabalhista e defesa do consumidor, sempre mantendo os preços acessíveis para que pessoas de baixa renda pudessem ter acesso a serviços jurídicos de qualidade. Mas o que mais me emocionava era ver como minha neta havia recuperado não só a autoestima, mas também a capacidade de confiar nas pessoas e no amor. Durante o período mais difícil, depois da traição do Rodrigo, eu cheguei a temer que ela nunca mais conseguisse se abrir para um relacionamento verdadeiro. Felizmente, eu estava errada. Foi numa dessas palestras sobre direitos trabalhistas que ela conheceu o Dr. Gabriel, um advogado de Belo Horizonte que trabalhava com direitos humanos. Diferente do Rodrigo, que sempre tentou diminuir os sonhos da Carla para que ela se encaixasse nos planos da família dele, Gabriel admirava a força e a determinação dela. Ele a via como uma parceira na luta por justiça social. O namoro deles começou de forma natural, baseado em respeito mútuo e admiração pelas conquistas profissionais um do outro. Gabriel nunca tentou mudar nada na Carla ou fazer com que ela se adequasse a padrões externos. Pelo contrário, ele a encorajava a sonhar ainda maior, a expandir o escritório,
a aceitar casos mais complexos, a continuar dando palestras e compartilhando sua experiência com outras pessoas. Quando eles decidiram se casar, 2 anos depois do término do processo judicial, a cerimônia foi uma celebração verdadeira do amor e da justiça. Diferente daquela festa de formatura onde descobrimos a traição, esse casamento foi cheio de pessoas que genuinamente amavam e respeitavam minha neta. Clientes que ela havia ajudado, colegas advogados que admiravam seu trabalho, professores da faculdade que sempre acreditaram no potencial dela. Durante o discurso na festa de casamento, a Carla fez questão de mencionar como aquela experiência dolorosa com o Rodrigo havia sido fundamental para seu crescimento pessoal e profissional. Às vezes, as maiores decepções da nossa vida acabam nos levando exatamente para onde precisamos estar, ela disse, olhando para mim com um sorriso cheio de gratidão. E o que aconteceu com a família do Rodrigo? O tempo se encarregou de mostrar que ações têm consequências duradouras. A empresa deles nunca conseguiu se recuperar completamente do escândalo. Vários contratos importantes foram perdidos e eles tiveram que reduzir drasticamente o tamanho dos negócios. O nome da família na região nunca mais foi o mesmo. Rodrigo tentou recomeçar a vida algumas vezes, mas sempre esbarrava na reputação de pessoa que não é confiável em relacionamentos. As histórias sobre como ele havia tratado a Carla circularam por muito tempo, e mulheres da região passaram a vê-lo com desconfiança. Ele, que achava que poderia usar as pessoas sem consequências, descobriu que a vida tem uma forma peculiar de cobrar nossas dívidas morais. Dona Márcia, que sempre se orgulhou de ser uma pessoa influente na sociedade local, passou a viver de forma muito mais discreta. O grupo de amigas que frequentava sua casa diminuiu drasticamente, e ela perdeu a posição de destaque que tinha em eventos sociais da cidade. A humilhação pública de ter que reconhecer publicamente o erro cometido contra uma menina de família simples marcou profundamente a imagem dela. Seu Antônio, que sempre conduziu os negócios com arrogância e sentimento de superioridade, teve que aprender na marra que sucesso financeiro não dá o direito de tratar outras pessoas como objetos descartáveis. A empresa que ele construiu ao longo de décadas ficou marcada para sempre pelo escândalo, e isso afetou até mesmo a possibilidade de passar o negócio para os filhos no futuro. O mais impressionante de toda essa história é como ela mudou não só a vida da minha neta, mas também de muitas outras pessoas. O Fundo de Apoio Educacional, criado como parte do acordo, já ajudou dezenas de jovens carentes a cursarem direito, e muitos deles seguiram o exemplo da Carla, especializando-se em defender os direitos de pessoas menos favorecidas. A história também inspirou mudanças na legislação estadual sobre responsabilidade social empresarial. Novas regras foram criadas para garantir que empresas que se beneficiam fiscalmente de programas sociais cumpram verdadeiramente seus compromissos com os beneficiários, evitando que outras pessoas passem pela mesma situação que a Carla enfrentou. Hoje, 5 anos depois de tudo isso ter acontecido, minha neta é uma das advogadas mais respeitadas da região. Ela e o Gabriel têm um casamento sólido, baseado em amor verdadeiro e respeito mútuo. Eles trabalham juntos em vários projetos sociais, sempre focados em defender os direitos de quem mais precisa. Recentemente, ela me deu a notícia de que estou para ser bisavó, e não consigo conter a emoção de saber que essa criança vai crescer numa família onde valores como dignidade, respeito e justiça são fundamentais. Meus queridos, essa história que compartilhei com vocês hoje não é só sobre vingança ou justiça. É sobre a importância de nunca desistirmos de nós mesmos, mesmo quando as pessoas que amamos nos decepcionam profundamente. É sobre ter coragem para defender nossos direitos e nossa dignidade, independentemente do poder econômico ou social de quem está do outro lado. A experiência da minha neta nos ensinou que o amor verdadeiro nunca tenta diminuir nossos sonhos ou nos moldar para atender expectativas externas. Amor de verdade nos encoraja a crescer, nos apoia nos momentos difíceis e celebra nossas conquistas genuinamente. Quando alguém tenta nos usar como projeto de caridade ou nos vê como temporário, essa pessoa nunca nos amou de verdade. E se essa história tocou vocês de alguma forma, se reconheceram situações parecidas na vida de vocês ou de pessoas próximas,
quero que saibam que não estão sozinhos. Todos nós, em algum momento, enfrentamos decepções que parecem destruir nossos sonhos, mas como a Carla descobriu, às vezes, essas decepções são exatamente o que precisamos para encontrar nossa verdadeira força e nosso verdadeiro caminho. Espero que vocês tenham gostado de ouvir essa história tanto quanto eu gostei de compartilhá-la. Se ela os ajudou a refletir sobre suas próprias experiências ou lhes deu esperança para enfrentar situações difíceis, considerem se inscrever nesse canal para ouvir mais histórias como essa. Vocês são a razão pela qual eu continuo aqui, compartilhando essas experiências de vida que podem tocar corações e talvez ajudar alguém a encontrar força nos momentos mais difíceis. Gostaria muito de saber de vocês também. Nos comentários, contem suas próprias histórias, compartilhem experiências parecidas ou diferentes. Digam o que aprenderam com tudo isso. Essa é uma comunidade de pessoas que acreditam na importância de apoiarmos uns aos outros. E cada história compartilhada pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Um abraço carinhoso de uma avó que acredita que todos vocês merecem ser amados e respeitados de verdade, e que todos têm a força necessária para superar as decepções da vida. Até a próxima história, meus queridos.